tempos e eu tenho uma mensagem muito linda para compartilhar com você sobre o casamento do Cordeiro. O casamento do Cordeiro. Eu quero que você se conecte comigo. E como introdução, eu quero dar alguns fatos bíblicos. Você sabia que no Velho Testamento tem 39 livros? E nesses 39 livros tem mais ou menos 351 profecias sobre a primeira vinda de Jesus. E todas essas profecias foram fielmente cumpridas. Mas mais do que isso, no Novo Testamento temos 27 livros e nesses 27 livros 24 falam sobre o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. E se 351 foram cumpridas, você pode imaginar sobre essas outras 24 não serão cumpridas? Todas serão cumpridas. E um dos grandes eventos do final dos tempos é o casamento do Cordeiro, que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Eu quero ler Apocalipse 19, 6 a 9, que fala sobre o casamento do Cordeiro. Me siga, por favor. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Uma pergunta eu quero fazer a você. Jesus se casou quando ele estava aqui na Terra? Não? Não? Mas ele vai. Ele vai. E a sua noiva está se preparando. Jesus vai ter a sua festa e vai participar das bodas do Cordeiro. Eu quero contar para você como que era o casamento galileu nos tempos bíblicos. Às vezes a gente lê, mas a gente não pega tudo. Quando Jesus falava, um dia ele voltaria no meio da noite, a trompeta tocaria. E às vezes a gente não entende, porque isso é um casamento. E se a gente não entende, se você não entende como era o casamento, você não vai entender a Bíblia. E se não entendemos a cultura daquele tempo, não entendemos a Bíblia.
Então vamos aprender um pouco sobre o casamento galileu nos tempos bíblicos, para que você possa entender melhor essa mensagem. Se você não sabe, Jesus e seus discípulos, eles eram da Galileia. Todos os discípulos eram da Galileia. E eles tinham uma tradição um pouquinho diferente do restante de Israel. Naquele tempo, eles tinham maneiras diferentes de celebrar, e eu vou falar para vocês sobre o casamento da Galileia. Então, como que era? O casamento do povo galileu, não se distraia, siga aqui comigo, porque aí você vai entender esse princípio natural para entender o espiritual. Então, o casamento do povo galileu começava muito antes do tempo da festa em si. Existia um preço que deveria ser discutido entre o pai da futura noiva e o pai do futuro noivo. Então, os pais da noiva e do noivo deveriam discutir um valor financeiro para que essa aliança fosse feita. E algumas coisas tinham que acontecer. Primeiro, a noiva precisava consentir com o casamento. O que eu disse? A noiva precisava concordar, consentir com o casamento. Alguns dos casamentos judeus, os pais escolheriam a noiva e a noiva tinha que aceitar, mas no casamento galileu não. Então, da mesma forma que Jesus não força ninguém a aceitá-lo como Senhor e Salvador, a noiva também não era forçada a se casar com o futuro noivo. Então ninguém não era forçado o casamento. E Jesus também não nos força a aceitá-lo. Outro ponto, segundo, para se tornar noivos, a futura noiva e o noivo passavam por uma cerimônia de limpeza espiritual em um tanque de água, e essa cerimônia era chamada mikvah. No momento em que o casal entrava no tanque de água, eles se declaravam nascidos de novo. Interessante, né? Então, a hora que eles entravam na água, eles se declaravam nascidos de novo. Então, essa cerimônia pode ser comparada com o nosso novo batismo, com o nosso batismo. Então, essa cerimônia de noivado era legalmente vinculada ao contrato de aliança que mostrava que o casal estava oficialmente casado, mas não tinha permissão para desfrutar dos benefícios físicos do casamento. Eles não podiam ter relações sexuais até que a cerimônia do casamento acontecesse. Estão me seguindo? Durante a cerimônia do noivado, o noivo entregava à noiva um anel de presente, o anel e um presente, e eles também compartilhavam um copo de vinho, bebendo do mesmo copo. E quando eles estavam bebendo desse copo de vinho, o noivo dizia para a noiva: escuta aqui que o noivo falava para a noiva. Eu te digo, você não vai beber desse fruto da videira até o dia em que eu beberei com você na casa do meu pai.
Então, nesse momento, o noivo retornava para a casa do seu pai para preparar a sua casa nova. A noiva também começava a se preparar para o noivo, aprendendo a cozinhar e preparando o seu vestido de casamento pronto. Então ela tinha que se santificar e ficar pronta para começar a nova vida com o noivo. Na cultura dos galileus, o noivo nunca dizia a ninguém a data do casamento. Somente o pai do noivo sabia a data. Você sabia disso? O anúncio do casamento era feito de surpresa, no último minuto. Antes do noivo chegar para buscar a noiva, um mensageiro era enviado para trocar o chofar, a trombeta, para anunciar que o noivo estava chegando. E tudo isso acontecia à noite, depois que escurecia. E quando o mensageiro anunciava que o noivo estava chegando, toda a cidade, amigos e parentes vinham para celebrar o casamento. E essa festa durava uma semana inteira, às vezes até 7 dias. E somente após a celebração do casamento, o noivo levava a noiva para sua nova casa, onde eles iriam viver juntos para sempre. Você sabia que o seu pedido de casamento já foi feito? Você sabia disso? Todos vocês têm alguém esperando por você. Como foi que ele te pediu em casamento? Mateus 11, 28. Vamos ler todos juntos? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos já aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas? Não todos. Então esse convite de Jesus, vinde a mim, é um convite de casamento para que você faça parte do casamento do Cordeiro. Você sabia disso? Quando ele diz, venham a mim, é um convite. É por isso que na última ceia, Jesus partiu o pão, ofereceu o vinho e disse, vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu volte. Essa é uma quando a gente entende quando entendemos sobre o casamento, vamos entender muito bem o que vai acontecer no futuro. Eu quero ler mais algumas passagens. Marcos 14, 25 diz, em verdade, lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira. Olha só, olha só, vou repetir, em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Marcos 14, 25. E depois que eles decidiam casar, o que o noivo fazia? Ele ia para a casa do pai. Para quê? Para construir a casa, para preparar a casa.
E quando a casa era preparada, não o noivo, mas o pai do noivo, ele falava, a hora de ir. Mas somente depois que a casa estava pronta. Vamos ler João 14, 1 a 3. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei. Eu voltarei. Você não vai, ele vai voltar. Ele voltará. Voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está preparando a nossa morada para morar com o Pai Celestial. Os discípulos ficaram tristes porque ele disse que iria embora, mas ele disse: não fica triste, eu estou indo, mas eu vou voltar, eu voltarei. Essa é a promessa, ele vai voltar para levar a sua noiva. E quando isso será? A gente não sabe, ninguém sabe. O noivo, ele chegava de última hora. E o que a noiva deveria fazer? Viver uma vida de preparação. A noiva nunca sabia quando o noivo viria. E como ela não sabia o que ela tinha que fazer? Estar preparada. Deixar o vestido preparado, tudo pronto. Ela deveria viver uma vida de preparação, buscando uma vida de santidade, para estar pronta quando o noivo voltasse para buscá-la. E antes do casamento haveria uma grande festa. Quem é que já viu um casamento de uma celebridade? Eu me lembro anos atrás, o príncipe Harry e a Meghan casaram. Vocês lembram? Eu me lembro. Todo mundo falando. Era o casamento do ano. Notícias na internet falando sobre aquele casamento. O príncipe Harry e a Meghan. Todo mundo falando, comentando. Mas nada será comparado com o casamento do Cordeiro. Nada. Quando o anjo tocar a trombeta e anunciar o evento mais esperado do milênio, o que vai acontecer? Apocalipse 19:6 diz: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Por isso que eu disse na primeira mensagem sobre os finais dos tempos. Não fique triste, não fique preocupado, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos e sermos agradecidos. Não se preocupe sobre o anticristo, sobre a besta, sobre a tribulação. A Bíblia diz: alegrai-vos,
porque a sua redenção está chegando. Eu nunca vi quando o casamento deles está chegando e eles estão preocupados. Eles têm uma expectativa, está chegando. Em poucos dias, alguém da igreja vai casar. E eu sei que o coração deles está bum, 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 bum. Que tem um monte de expectativa. Esse dia chegará. Mas somente os convidados estarão presentes. Aqueles que foram convidados e aceitaram o convite. Quando o casamento acontecer lá no céu, aqui no mundo haverá uma grande tribulação. E aqueles que ficarem para trás, depois do arrebatamento, vão passar pela tribulação também. Imagina você adorando Jesus e aqui embaixo o mundo num caos. O anticristo reinando. Mas Jesus vai tomar a sua noiva. Hoje Jesus vai falar: noiva, sofre aí, vai para a tribulação. E eu te pego depois de muito sofrimento. Você faria isso com a sua noiva? Jesus também não faria. O casamento do Cordeiro será diferente do casamento da nossa cultura. Aquele casamento será totalmente. Por quê, pastor? Qual que é o clímax do casamento? Quando você vai num casamento, qual que é o grande momento? O que o povo espera no casamento? A noiva, todos esperam pela noiva. Entra um monte de gente lá, mas de repente a noiva tenta, vamos ver como que ela tá, a beleza dela. Mas naquele casamento não será assim. Por quê? Porque o mais importante é o noivo. Todos vamos estar esperando por ele. Eu espero minha vida todos os dias, esperando para encontrar com ele. Tem muita expectativa, esperando, quero encontrar com ele. E você tem que se preparar para aquele dia. O mais importante não é você, mas é ele. Apocalipse 15:3 diz: e entoavam o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Todos aqueles que viveram para Jesus na terra, que se santificaram, aguardaram a sua volta. Ao tocar a trombeta, a igreja vai subir. Eu vou estar no arrebatamento. Não importa, se eu tiver morto, eu serei um dos primeiros. E se eu estiver vivo, eu serei o segundo. Mas eu irei. E no casamento do Cordeiro
Ele é um motivo de grande alegria. Não se preocupe. Eu nunca vi alguém se preparando para o seu casamento e triste. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos e nos rejubilarmos, porque as bodas do Cordeiro chegou. Vamos ler Apocalipse 19:7. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Naquele dia não haverá tristeza. As alegrias desse mundo serão nada comparado com aquele dia. Você saberá que você chegou lá somente pela graça de Deus. E eu creio que nós cantaremos. Foi pela graça que nós chegamos aqui. E foi pela graça que eu venci e cheguei aqui. Ninguém vai entrar lá pela sua própria justiça, mas somente pela justiça do Cordeiro. A justiça do Cordeiro na cruz. Porque foi o Senhor, o nosso noivo, que nos justificou. Ele nos justificou. Você foi salvo pela graça. Somos salvos pela graça, não pelas obras. E depois que somos salvos, precisamos nos preparar. Entendeu o que eu disse? Somos salvos pela graça, não por obras. Mas depois que somos salvos, temos que nos preparar. Como a noiva de Cristo, temos que nos preparar para aquele dia. Somente quem está preparado será arrebatado e participará da ceia do Senhor. A ceia do Cordeiro será um presente para os fiéis. Quem aqui se lembra da parábola das 10 virgens? Lembram-se daquela parábola? Lá em Mateus 25, lá fala de 5 que elas eram tolas, preguiçosas. Cuidado, se você é preguiçoso. 5 eram preguiçosas e elas falharam de prover o óleo para a lâmpada delas. Isso fala sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E naquela parábola diz que quando o noivo veio, elas não tinham óleo. Elas não estavam prontas e elas não puderam entrar, porque o óleo dela tinha acabado. O óleo delas. Elas ficaram fora da festa. Vamos ler Mateus 25. Mateus 25, 10 a 13. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Muito triste. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. 5 delas
eram preguiçosas e foram deixadas para trás, mas as outras 5 se prepararam para aquele dia. E eu, quando olho para a igreja hoje em dia, vemos que tem muitas pessoas. Quando eu vejo a vida delas, eu temo. Eu temo porque no passado eles estavam mais conectados com o corpo de Cristo, eles estavam buscando a Deus, buscando a presença do Espírito Santo. Mas hoje não. Me desculpe. Ontem estávamos juntos adorando ao Senhor, mas eram poucos ainda lá. Todos fomos cheios do Espírito Santo, todos fomos ministrados. Eu estava como se estivesse no céu adorando ao Senhor, mas era pouca gente. Jesus disse, quase que 50% foi deixado para trás. Porque é o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de santidade, uma vida de preparação para o casamento do Cordeiro. E eu temo por muitos cristãos na nossa igreja. Pessoas que estão desconectadas do corpo de Cristo. Lembre-se, Jesus vai levar a sua noiva. E nós temos que estar conectados com o corpo. Eu vejo pessoas desconectadas, até para vir no culto. Muitas pessoas às vezes não vêm, pessoas não vão para a célula, oração. As reuniões de oração estão vazias. Estamos vivendo numa situação perigosa. Como pastor, eu tenho a responsabilidade de ensinar você. Eu não posso mentir para você e falar, continua vivendo a sua vida. Continua cuidando só do seu trabalho, da sua família, das suas próprias coisas. Eu não posso mentir para você. Eu tenho que te falar a verdade. Porque em Apocalipse 19 diz, alegremos, exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. E lá no 8 diz, e a ela foi permitido vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A Bíblia diz que a noiva se preparou. As roupas dela, as roupas que ela vestia, são atos de justiça e boas obras que fazemos. Eu quero ler mais uma vez. Linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você já viu uma jovem que está se preparando para casar? Você já reparou o que ela faz? Como que ela se prepara? Quem já viu uma noiva se preparando? O que ela faz? Ela está tão empolgada e ocupada, não com a vida dela. Algumas vezes ela diz pro patrão, eu não posso trabalhar, eu preciso de férias, porque eu tenho que me preparar. Eu não vou trabalhar esses dias, talvez esse mês, eu preciso me preparar. Mas hoje em dia, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro. Deixamos as coisas de Deus por último.
Mas quando nos preparamos para o casamento, você coloca o seu casamento em primeiro lugar, não é verdade? Se você conhece alguém que está se preparando para o seu casamento, a preparação começa, às vezes até um ano antes, alguns anos antes. Começa a preparar suas roupas, os detalhes do casamento. E aí no dia do casamento, ela passa o dia todo no salão, fazendo as unhas, massagem, óleos, e se preparando. Maquiagem, cabelo. Algumas fazem até uma dieta meses antes, porque querem estar bem esbeltas para o casamento. Quer ficar bem vestida. Eu conheço pessoas que perderam 15 quilos para o casamento. Mas hoje em dia, as pessoas não se preocupam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você jejuou ontem, não precisa levantar a mão, mas só uma pergunta. Quem jejuou ontem? Nós anunciamos para a igreja de primeiro sábado do mês é dia de oração e jejum. E você jejuou? É sobre essas coisas que eu falo. Quem jejua está se preparando para aquele dia, para o encontro com o noivo. Eu quero ser como o Senhor, eu não quero o mundo na minha mente. O jejum transforma as nossas vidas. Eu me lembro do meu casamento, 35 anos atrás. Quando eu estava lá na frente, eu estava esperando pela Fabiana. E finalmente ela entrou. Uau! Ela estava tão linda. Quando eu olhei para ela, eu comecei a tremer. É muito para mim. E a Bíblia diz que a noiva se embelezou. E por isso que nós, como a igreja, temos que nos preparar para encontrar o noivo. Amém? Temos que nos preparar. Me ajude a pregar. Fala para quem está do seu lado. Você está num tempo de preparação. Prepare-se. Talvez você tenha que perder peso, jejuar. Pastor, talvez você se pergunta: como eu vou me preparar para esse dia de casamento? Como vou me preparar? Temos que orar ao Senhor para que possamos vencer nossas dificuldades, pecados que escondemos na nossa vida, fraquezas, dificuldades, comportamentos que não são saudáveis, precisam ir embora das nossas vidas. Talvez você tenha que pedir: Senhor, me ajude a vencer esse pecado na minha vida. É assim que a gente se prepara. A igreja é a noiva de Cristo. Se Jesus é santo, precisamos nos santificar.
Toda vez que a Bíblia fala de linho finíssimo, fala de pureza. A roupa da noiva era um linho totalmente limpo, puro e adornado. Você está se preparando para esse casamento? Vamos nos levantar. Eu quero que você preste atenção que nós estamos terminando. Olha aqui para mim todos, por favor. Quando eu falo para levantar, não é para você sair do seu lugar, tá? Eu não terminei. Vamos só concluir a palavra. Uma pergunta eu quero fazer para você. Como você está vivendo a sua vida? Como está sendo a sua vida espiritual, sua vida? Como está a sua preparação para o casamento com Jesus? Você está pronto para aquele dia? Eu vivo todos os dias da minha vida esperando por aquele dia. Todos os dias eu espero. Tudo que eu faço, eu pergunto, Senhor, eu estou certo? Algumas vezes eu vou diante do Senhor e eu pergunto, Senhor, tem algo na minha vida que não te agrada? Porque eu não quero ser desqualificado para aquele dia. O apóstolo Paulo disse, depois de pregar ao Senhor, eu não quero ser desqualificado. Eu prego o Evangelho. Eu aceitei Jesus há 40 anos atrás, mas todos os dias eu oro. Senhor, eu quero estar preparado para aquele dia. Nesses dias, esses dias têm sido dias de frieza espiritual. Muitos escolhem estar nas suas casas do que servir ao Senhor, vir às reuniões. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas se esfriariam. Muitos estão se esfriando. Muitos que amavam o Senhor têm se tornado apáticos e têm se esfriado da sua fé. Eu sei de muitas pessoas que começaram bem, mas hoje não estão mais bem espiritualmente. Começaram adorando com paixão e hoje eles estão na igreja dormindo, como uma estátua na igreja. Não levantam as mãos, não adoram, não vêm para a oração. Se tornaram estátuas, mortos. Isso é muito triste. Você pode ficar para trás. E eu te falo com muito amor. Não é uma crítica, mas se arrependa. Abandone seus pecados. E aceite o convite de Jesus. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:20, Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você entendeu? Quem ouve a minha voz e abre a porta, eu entrarei e eu comerei com aquela pessoa. Está falando sobre as bodas.
Se você abrir seu coração, você será chamado para estar naquele dia. Isso fala do casamento do Cordeiro. E Jesus está te chamando. Volte para a minha presença. Volte para uma vida de oração. Volte para volte a ouvir a minha voz, amando a palavra, lendo a Escritura. Hoje em dia as pessoas não amam mais a palavra do Senhor, não querem ler, não querem estudar a palavra de Deus. Por favor, volte ao seu primeiro amor. Hoje é um dia de preparação. Não é dia de condenação, mas de se preparar. Porque se você não estiver preparado para aquele dia, você não será arrebatado. E você será deixado para trás. Ficará para a tribulação. E você vai perder a festa do Cordeiro. De olhos fechados, por favor. Olhe para a sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Assim diz o Senhor. Talvez você deixou o primeiro amor para Jesus está falando, volte para a minha presença. Prepare minha noiva, porque eu estou voltando, diz o Senhor. Prepare-se. Talvez você vai ter que tomar decisões na sua vida para que você conserte seu relacionamento com o Pai. Talvez o seu coração tenha sido tão duro, precisa de quebrantamento. O Espírito Santo está falando com você. Abra seu coração. Hoje é dia de você começar a se preparar. Ele te ama. Eu estou aqui para te lembrar. Ele te ama. Ele te ama. Você é a noiva dele. E ele está preparando um lugar para você. E ele está voltando para te buscar. Ele está voltando. Com olhos fechados, erga suas mãos. Se renda a ele.